45 segundos. Uma sequência de tiros. E a história do mundo vira pelo avesso. The Kennedy assassination was the first time where Americans suddenly felt, I'm not as safe as I thought I was. The assassination of President Kennedy is a significant part of American history because it was a dramatic change in the future of the country. It's a human event. It's a human tragedy. A morte de John Fitzgerald Kennedy na Praça Dilley, em Dallas, é um dos acontecimentos mais polêmicos da história norte-americana. People began to fall around me. Well, something's happening. Mas o que muitos não sabem é que dezenas de câmeras filmavam naquele dia. Câmeras que registraram as imagens da tragédia. You could hear intake of breath and sobs, particularly the frame where Kennedy's head literally exploded. Mas se havia tantas câmeras naquele dia, como é possível que nenhuma delas tenha registrado qualquer imagem do autor do disparo fatal? If we take a look, that is definitely a human. Hoje, Reescrevendo a História irá transformar a Praça Dilley num laboratório de alta tecnologia para procurar novas pistas escondidas nessas cenas cheias de provas contundentes. Reconstruiremos através de fotografias os 45 segundos que mudaram o mundo. Em Reescrevendo a História. The freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president. The president's car is now turning onto Elm Street. It appears as though something has happened. Well, I was in the car and I heard bang, 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 just about like that. 22 de novembro de 1963, bairro de Lovefield, em Dallas, no Texas. O presidente Kennedy e sua esposa Jackie chegam. O fotógrafo da comitiva oficial de imprensa, David Wigman, estava lá. Esta é a história contada através das imagens que ele registrou naquele dia. We were about 7 cars back, and we actually waited till we saw crowds to start shooting. And it seemed to me I remember shooting along here because the driver was helpful. He'd say, "You're in the main part of town, or here's where good crowds are." Be aware of anything that might happen. Somebody running out, giving them roses, or somebody throwing an egg, or that sort of an incident, and be ready with a full crank. Each scene you'd take, you'd wind up tight for that sort of thing. Em seu caminho para a Praça Dilley, Wigman seguiu a comitiva saindo da Main Street e entrando na Houston, virando depois à esquerda na Elm Street. Foi percorrendo essa rua, perto do depósito de livros escolares do Texas, bem em frente ao que ficaria conhecido como Grassy Knoll, que as balas atingiram o presidente e a história sofreu uma reviravolta. I felt the third shot, actually felt compression on my face. Knew then it was not any cherry bomb. I decided I've got to run forward. This car's not going fast enough. So I swung the other leg out and I ran very quickly, fast, and turned on the camera, figuring the camera could see at least what I'm seeing because I had nothing to shoot. At this point, I saw people laying on the ground, two groups. I shot one, planted my feet because then I had something to shoot, took it off my chest and shot a steady shot through the finder of people there and through the finder over there of a man and a boy. And at that point, there was nothing else I could see that I had shot. O presidente John Kennedy foi levado às pressas ao Hospital Parkland, onde foi declarado morto à 1 da tarde, vítima de um tiro no crânio. 1 hora mais tarde, após uma caçada humana ferrenha, Lee Harvey Oswald, de 24 anos de idade, foi detido. Oswald trabalhava no depósito de livros escolares do Texas, de onde muitos afirmam que os tiros vieram. Mas Oswald nunca chegou a ser julgado por esse crime. Ele próprio foi assassinado por Jack Ruby 2 dias depois da morte do presidente. It's almost become a cliche to say it, but everybody remembers where they were when the assassination took place. The country changed, their lives changed, and nothing would ever be the same. Pearl Harbor, Kennedy assassination, Challenger disaster, 9/11, the Columbia disaster. These things are
crucial periods in time. And what they tell us is we can be vulnerable in this country. We were in the midst of the Cold War, the Civil Rights Movement, and the outer fringes of a place called Vietnam. And the leadership of our country was cut away by an assassin's bullet. Existe uma polêmica constante. Quem matou John Kennedy? Teria sido Lee Harvey Oswald o único assassino, como afirmam as investigações oficiais? Ou haveria outros franco-atiradores na Praça Dilley naquele dia? As provas materiais e fotográficas vêm sendo questionadas há décadas. Há quem diga que os disparos foram efetuados por um único atirador escondido no depósito de livros, que alvejou o presidente pelas costas, atingindo-o a uma distância de 80 metros. Outros afirmam que as provas materiais apontam outro atirador, situado mais à frente. Nessa hipótese, o assassino estaria atrás de uma cerca no Grassy Knoll. Será que alguma imagem desses atiradores foi registrada? What we're going to do is try to replicate what happened on November 22, 1963, and you each know your parts. You're going to play one of the photographers. Uma coisa é certa. David Wigman não era o único fotógrafo na Praça Dilley. Estima-se que houvesse mais de 500 pessoas lá naquele dia de novembro. Cerca de 30 delas tinham câmeras. 10 registraram imagens durante os 45 segundos fatídicos. Mas o que será que elas registraram? E talvez o mais importante, o que não registraram e por quê? Que informações estarão ocultas nos fotogramas? O que aconteceu realmente na Praça Dilley? Com o intuito de investigar as imagens do assassinato de Kennedy, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de peritos. Gary Mack, historiador especialista em atentados. Mark Wegge, fotógrafo. Steve McWilliams, cinegrafista com experiência em câmeras antigas. E o designer gráfico Douglas Martin, que fará a reconstrução virtual da Praça Dilley. Combinando todas essas especialidades, levaremos a ciência do século XXI até o ano de 1963, à cena do crime, para desvendar os últimos momentos de vida e o assassinato do presidente Kennedy. Nossa investigação tem início na Praça Dilley. A comitiva presidencial fez um desvio, passando por este pequeno parque municipal que se transformou numa armadilha. One of the questions we hear most often from people who've never been to Dallas before is, my goodness, it's so small. Dealey Plaza is tiny. The geography of Dealey Plaza is important because it's key to so many aspects. Where the shooters could have been, where the shots could have come from, the photographic evidence, eyewitness evidence. Embora a geografia do parque seja exatamente a mesma desde 1963, alguns dos inquilinos mudaram. O que originalmente era o depósito de livros escolares do Texas abriga hoje muito mais do que livros. O suposto esconderijo de Lee Harvey Oswald é hoje um museu dedicado àqueles últimos 45 segundos. Aqui estão guardadas muitas das câmeras usadas naquela tarde. O Museu do Sexto Andar nos cedeu imagens originais registradas por vários fotógrafos que cobriram os derradeiros 45 segundos de vida do presidente Kennedy. By stringing these films and photographs together, we've got a clock now of about 45 seconds from when the president's car turned into Dealey Plaza until the moment that he was killed. Para podermos interpretar essas imagens, a localização das pessoas é fundamental, porque sua posição e o ângulo de visão ao registrarem os fatos serão cruciais para a reconstituição.
Para estabelecer essas posições, o artista gráfico Douglas Martin usou uma câmera digital especial para criar um panorama de 360 graus da Praça Dealey. A partir dessa imagem, Martin criou um modelo virtual do ambiente com precisão milimétrica. Só então poderemos posicionar cada um dos fotógrafos em seu respectivo ângulo de visão. To make this more clear, I've color-coded the field of views from the different cameras. The yellow indicates still pictures, while the red indicates moving footage. This looks real good, but we need to move Bronson a little bit. He was in the center, an unknown woman is standing to his left, and his wife is to the right. Great, perfect. Mas os recursos digitais têm suas limitações. Tivemos de convocar várias pessoas que estiveram lá naquela tarde de sexta-feira, em 1963, e pedir que revivessem um dia do qual jamais esquecerão. I thought they were firecrackers. Somebody grabbed me and pulled me down to the ground. Estas imagens representam a inocência. Roupas dominicais, os primeiros passos de uma neta, uma filha indo à escola. Mas elas também marcam a perda da inocência daqueles que as registraram. The assassination of President Kennedy is a significant part of American history because it was a dramatic change in the future of the country. It's a human event. It's a human tragedy. A morte de John Fitzgerald Kidder. Câmeras que registraram as imagens da tragédia. You could hear intake of breath and sobs, particularly the frame where Kennedy's head literally exploded. Mas se havia tantas câmeras naquele dia, como é possível que nenhuma delas tenha registrado qualquer imagem do autor do disparo fatal? If we take a look, that is definitely a human. Hoje, reescrevendo a história irá transformar a Praça Dealey num laboratório de alta tecnologia para 45 segundos. Uma sequência de tiros. E a história do mundo vira pelo avesso. The Kennedy assassination was the first time where Americans suddenly felt, I'm not as safe as I thought I was. Kennedy, na Praça Dealey, em Dallas, é um dos acontecimentos mais polêmicos da história norte-americana. People began to fall around me. Well, something's happening. Mas o que muitos não sabem é que dezenas de câmeras filmavam naquele